Agora nós iremos trabalhar na aula 3 a história do logaritmo e conceito, para depois entrar na ideia de logaritmo e suas propriedades. Aí a gente começa apresentando a origem. Logaritmo foi apresentado no século XVI por John Napier. Napier era escocês, matemático, prático, que no desempenho de suas funções como administrador de terras e bens tinha necessidade de realizar cálculos com conceitos que na época ele chamou de logaritmos. Aí a gente entra na questão do significado de logaritmo. O grego logos, que significa número, e ritmos, que significa ritmos, que significa ritmos. Estudo de Napier, lei dos logaritmos. Aí a gente tem o motivo, ele foi criado para tornar mais simples os cálculos aritméticos complicados, que antes, eles eram feitos através de relações trigonométricas, que a gente estudou na aula 2. E a aplicação, nos tempos antigos, foi observada na astronomia e nas grandes navegações. Aí a gente levanta uma observaçãozinha aqui. Com o passar do tempo, verificou-se que o mesmo poderia ser usado em várias áreas do conhecimento. Ou seja, além de instrumento de cálculo, ele passou a ser utilizado em várias áreas do conhecimento, que é Euler, o grande herói. Aí aqui os livros definem que teve a pré-história de logaritmos e a história dos logaritmos, onde Euler, foi o, vamos dizer assim, a fronteira, entre a pré-história e a história de logaritmos. Ou seja, depois dos estudos de Euler, é que realmente entrou a história de logaritmos. Os logaritmos ajudaram a definir função. Aí a definição de função foi proposta por Euler nesse ano aqui de 1748. Ou seja, o logaritmo foi criado em 1614, ou apresentado por Napier. E em 1748, Euler pegou essa ideia de logaritmo e definiu função, que é as funções logarítmicas. Aqui a gente apresenta outro estudioso que também apresentou a ideia de logaritmos semelhante à de Napier, só que o objetivo também era o mesmo, ou semelhante, que é simplificar operações de multiplicação, divisão, raízes quadradas e cúbicas. Aí ele confeccionou também uma tabela de logaritmos, Aí aqui a gente tem a observação. Se ele fez a mesma coisa que Napier, porque Napier foi reconhecido e ele foi meio que esquecido, vamos dizer assim. Porque Napier, ele publicou primeiro do que Burke. Napier publicou em 1614 e Burke publicou em 1620. Então, dizem que é o primeiro que chega, é o primeiro que leva, Aconteceu isso. Aí a gente tem alguns vestígios do surgimento dos logaritmos, relacionados aos povos antigos. Aí o indício dizem que os babilônios, construíram tabelas logarítmicas, utilizavam também essa ideia. E ao se deparar com essas tabelas, Arquimedes ele elaborou citações que ajudaram nos conceitos iniciais de logaritmos. Aí, com o surgimento das modernos cálculos eletrônicos e dos computadores, os logaritmos como ferramenta de cálculo caiu em desuso. Porém, eles são aplicados em outras áreas do conhecimento e na modelagem de fenômenos naturais. Ou seja, quando eles foram apresentados, era como objetivo. E com o passar do tempo, eles mudaram esses objetivos, sendo identificados em outras áreas do conhecimento, como nessa modelagem de fenômenos naturais. Aqui agora a gente vai entrar no conceito propriamente dito de logaritmo. A gente tem uma tabela, que evidencia a relação de tempo com o número de bactérias. O tempo está em horas,
Aqui, em 0 a gente tem uma bactéria, em 1 hora a gente tem 2, e assim vai. Aí com base nisso, temos essa lei aqui, que é uma equação, né, que n é igual a 2 elevado a t, que é o crescimento de bactérias. Essa lei, ou essa equação, define o que está acontecendo aqui na tabela. Aí a pergunta que se faz é: quantas bactérias haverá após 10 horas? O que a gente faz? A gente coloca na equação que foi dada anteriormente, 2 elevado a t, que é 10. Aí aqui a gente encontra 1024 bactérias. Aí surge a seguinte pergunta: em quantas horas haverá 1024 bactérias? Aí aqui a gente faz o seguinte: usa a mesma, só que usa a mesma equação apresentada, né, que é n é igual a 2t. No lugar de n, a gente bota 1024 e calcula o t. E como é que a gente calcula o t? Usando a definição de logaritmo, que vai ser assim: t vai ser igual ao log de 1024 na base 2. E assim a gente diz que t vai ser igual a 10. Por que vai ser igual a 10? Porque, a gente voltar para cá, 2 elevado a 10 vai ser igual a 1024. E aí a gente diz o seguinte, que 10 é o logaritmo de 1024 na base 2, que é igual a t aqui. E aí a gente tem essa notação. Agora a gente vai para a definição, vamos dizer assim, formal do logaritmo. A definição formal é o seguinte: dado os números reais positivos a e b, onde a é diferente de 1, e o logaritmo de b na base a é o número real x, tal que a elevado a x é igual a b. Ou seja, log de b na base a é igual a x. Se somente se a elevado a x é igual a b. Essa é a definição formal de logaritmo, onde b é o logaritmando. Aqui. Aí a gente precisa, para existir essa definição, de condições de existência, no qual a e b tem que ser positivos, né, maior do que 0, e diferente de 1. Por que a aqui tem que ser diferente de 1? Se a gente voltar para cá, ó, se a for 1, qualquer número aqui que for x, que x adotar, seja 2, 3, 1000, sempre vai dar 1. E a e b vão ser iguais. Então não vai fazer sentido a ser igual a 1. E aqui a gente tem alguns exemplos. Log de 36 na base log de 36 na base 6 é igual a 2, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Aqui a gente usa a definição que foi dada pra gente aqui no início. Essa definição aqui que a gente usa no exemplo. Para calcular o log, a gente pega o resultado, eleva ele na base e a gente tem, se der isso aqui, se der não, né, vai dar. A gente acha. O log de meio na base 2 é menos 1, pois 2 elevado a menos 1 vai ser igual a meio. E aqui o log de 1 na base 10 é igual a 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Log de raiz cúbica de 12 na base raiz cúbica de 12, né, é igual a 3. Por quê? Porque a raiz cúbica de 12 elevado a 3 é igual a 12. Uma observação
que é o seguinte: o log de b, quando não tem a base aqui, significa de um número x qualquer, significa que essa base vale 10. Ou seja, se a gente tiver log de um número sem base, significa que essa base vale 10. Aqui. E aqui a gente tem algumas consequências da definição. A primeira delas é o seguinte: o log de 1 na base A é igual a 0, pois A elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é regra, né? Se a gente tiver um log de 1, seja ela qual for a base, a gente vai ter que o log dela vai ser 0. E o log de A na base A, quando a minha base for igual ao meu logaritmando. Quando a minha base for igual ao meu logaritmando, o log disso vai ser igual a 1. Por quê? A gente usa aquela definição lá, ó. A elevado a 1 é igual a A. E o log de A elevado a N na base A é igual a N. Por quê? Porque A elevado a N é igual a A elevado a N. Certo? E a quarta consequência é o seguinte, que A elevado ao log de N na base A é igual a N. Pois, aí aqui a gente faz uma pequena dedução. A gente diz que o log de N na base A é igual a M. Então, a gente usa aquela definição lá, A elevado a M é igual a N. Certo? Aí então, se isso aqui é igual a M, o que quer dizer? Que o A elevado ao log de A elevado a N é igual a N. Ou seja, primeiro ele pegou o expoente, né, de A aqui, realizou o conceito formal dele, igualou a uma variável M, e aplicou aqui a base, então elevado a M vai ser igual a N. Beleza. Então ele pegou o todo agora, como isso aqui é M e deu N, ele só igualou. Entendeu? E aqui nós temos a última consequência. Quando o log de M o log de M na base A é igual ao log de N na base A, isso implica dizer que M é igual a N, pois aí ele pega lá aquele primeira consequência aqui, que isso aqui é igual a N. Por que isso aqui é igual a N? Porque fazendo essa igualdade aqui e aplicando o conceito formal que a gente aprendeu, a base vai ficar sendo elevada por log de N na A. E isso aqui a gente já viu aqui, ó, que é igual a N. Então é o que ele faz aqui, ó. Isso é igual a N. E isso tudo aqui vai ser igual a M. Então, vice-versa, M vai ser igual a N. Ou seja, vou explicar um pouco melhor isso aqui. Temos essa igualdade aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, como é igualdade, a gente tem que mexer dos dois lados. Então, a gente eleva todo mundo a log de M na base A. Isso vai ser igual a log de N na base A. Certo? Isso aqui a gente já viu o que isso aqui dá. Isso aqui é o que? Isso aqui é igual a M, que é essa definição aqui, ó. Log de um número na base de A, onde essa base aqui essa aqui mesmo, são iguais, ó. O valor vai ser M. Então a gente aplica aqui. Isso aqui vai ser igual a M, que vai ser igual a isso aqui, que é a mesma lá, só muda a variável, que é N, vai ser igual a N. Então, M vai ser igual a N, que é a consequência que ele propôs lá. Então, aqui, agora a gente encerra nossa aula 3, no qual a gente abordou a história dos logaritmos e o conceito formal, né, de logaritmo, e adotou algumas consequências.